Beleza. Pessoal, olha só. Professora. Boa tarde, Heloísa Paixão. Tudo bem? Cadê meu... Boa tarde, professora Beatriz. Olá, Luiz Paulo. Você tá joia, meu amigo? E a senhora, minha professora amiga? Joia. Eu não tô vendo vocês. Cadê essa câmera? Boa tarde, professora Beatriz. Olha o Gabriel Machado aí. Eu tô vendo esse loiro deitado nessa coisa verde aí, parece. Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? É o Gabriel. Tô trabalhando, Machado. professora. Quanto tempo, hein, Gabriel? Quanto tempo? Professora, Fala. deixa eu te falar. Eu vou sair e entrar da aula porque eu não tô conseguindo ligar a câmera, tá? Certo. Boa tarde, senhora professora Beatriz. Boa tarde, tudo bem? Professora, eu tô Tudo, sem professora. uniforme porque eu tô aqui no serviço da minha mãe, tá? Está. Oi, Shirley, tudo bem? Deixa eu pegar aqui o material para a gente compartilhar. Só um minutinho que a gente vai compartilhar aqui. Vai ter circuito elétrico ainda, professora? Porque lembra que eu não dei conta de chegar na parte lá dos tipos de circuito elétrico, a gente não chegou ainda, né? Então, vamos terminar aqui os slides que passaram. Minha câmera não quer ligar, não. Ué, Já saí e entrei 2 vezes só para ver, professora. Não tá dando certo. Eu vou tentar de novo. Boa tarde, professora. boa tarde, tudo bem? Eu vou Tudo conseguir. com a senhora. Boa tarde, professora. Deus, tudo jóia. Boa tarde. Professora, uma Pode falar. dúvida. Fala. O trabalho até que dia? Até dia 6, tá? Então, trabalho até dia Tá. 6. Mas, Professora. assim, se fizer, pode mandar também. Professora, Pode falar? Professora, eu desisto. eu vou fazer meu trabalho esse fim de semana e vou entregar segunda-feira. Tranquilo, Isaac. Meninos, olha só. Eu vou chorar porque que a minha câmera Boa não tarde, quer ligar. professora. Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Professora, eu vou estressar. Minha câmera não quer ligar, não. Ué, o que será que aconteceu com essa câmera sua? Deixa eu ver aqui. Professora, eu não sei, não. Eu sei que eu tentei ligar e não tá indo. Eu tô apertando tipo um bocado de vez pra ver se vai, mas não tá indo, não. Fala, Maria Eduarda. Parece que a Maria Eduarda quer falar. Eu tô sem uniforme, viu, professora? É por isso que eu só tô Maria. gravando meu rosto. Tá certo. Maria Eduarda, você já chegou? Cheguei. Tá bom. Gente, cadê? Maria Eduarda, deixa eu te falar. A professora de artes falou que vai mandar. Se ela conseguir, ela vai mandar o link lá pra nós ver, tá? A exposição. Tá bom. Conversa com ela pelo PV. Vamos ver se agora dá certo. Gabriel, desliga o áudio. Eu? Do 8º B. Ah, tá. Professora, teve algum elemento cara de pau que acabou de me tirar da aula. E, professora, essa pessoa, eu acho que deve ser uma pessoa tão desocupada que não quer aprender, a pessoa não quer aprender e quer atrapalhar o ensino da senhora, professora. Acabou de me tirar da aula. Meninos, olha só. Então, a gente vai começar, né, a nossa aula, então, e a gente vai continuar a falar dos circuitos elétricos, certo? Então, eu vou passar aqui, que a gente já tinha falado de grande parte, a gente tinha... Vocês estão conseguindo compartilhar a tela? Que jeito que tá? Tá vendo todos os slides? Professora, Ou tá vendo... professora, parece que tinha uma pessoa usando meu nome. Sério, Luiz Paulo? Que miserável! Professora, eu vejo daquela mesma forma que eu via na aula passada, por exemplo. Dá para eu passar e dá para eu acompanhar em tempo real com a senhora. Sei. Mas você tá vendo esse pequenininho? Também dá para me passar. Não, o meu Não, tá eu tô vendo em tamanho real. computador e Ah, tal. Tá certo. Grandão. Imagem cheia. Então, ó, só a gente lembrando aqui, né? Que o circuito elétrico,
ele é justamente o local por onde a corrente elétrica vai passar, né? E o que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que a passagem de elétrons nesse circuito, né? Então, a gente falou dessa passagem de elétrons na aula passada, né? Então, assim, essa passagem de elétrons... Deixa eu só ver se eu consigo mudar um negócio aqui. Acabaram de me tirar da aula. Como? Acabaram de me tirar da aula. Meu Deus, mas Eu que é também isso? fui acabado de tirar da aula, Professora, esses e-mails corporativos já estão ficando prontos? Não sei, mas é porque é muito aluno, né? Não sei te dizer. Professora. Porque tá canseira, né? Tá, Tava tão demais. Professora, eu acabei de ser tirada da aula. O comandante, quando ele falou, a pessoa parou. Aí na aula da professora Hélida, eu não lembro o que fizeram. Aí começou de Passou novo. pro delegado. A Hélida passou imediatamente pro Professora, comandante. me Passou pro tiraram delegado. também. Ele parou. Ô, professora, aconteceu do mesmo jeito comigo até nessa aula, que nem eu falei. Me tirou da aula e Não, parece então que é só a gente colocar aqui para o comandante mandar, vem, né, entrar aqui. Vamos passar para o comandante, né? Então, eu vou passar para o comandante. Vai ver. Professora, parece que tinha duas pessoas com o nome de Luiz Paulo. Eu sei que era eu, que eu fui retirada da aula, Certo. e eu acho que a pessoa me tirou e saiu da aula. Eles fizeram isso também com o Gustavo, professora. Já falaram que o Gustavo tinha passado e agora estão querendo fazer comigo. Sim. Professora, na minha época, foi muito pior. Gustavo teve Porque que ir na até época que na aconteceu... escola, não é? Isso, eu tive que ir na escola, senão eu ia tomar punição. O menino Porque xingou a senão era você. professora. Falou várias coisas pornográficas. Agora é a Angélica, tem duas Eu Angélicas aqui no também. chat que tem duas Angélicas. Então, a Angélica verdadeira aí, né? Ó, A Angélica verdadeira que se manifeste. é. Gente, então vamos dar um tempinho aí, que aí a gente vai mandar uma mensagem aqui pro comandante, né? Que aí já toma providência, certo? Ô, professora, Oi. mas a senhora viu aí que não é eu. Eu que estou sendo aí. Eu que estou Uhum. retirada. A senhora viu que não é eu. Bom, então vamos voltar aqui só para a gente seguir o nosso conteúdo. Então, professora, o Paulo Veloso da aula, gente, tá bom, vamos fechar agora para a gente continuar. Então, quando a gente falar de corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? É essa passagem é o movimento dos elétrons. Isso, é a passagem de elétrons por fios condutores ou qualquer material condutor, né? Bom, os elétrons, eles têm movimento desordenado, mas dependendo das cargas elétricas que eles estiverem em contato, o movimento deles se torna ordenado. E aí eles passam, né, a se movimentar de uma forma ordenada. Bom, então aqui na corrente elétrica, o movimento de elétrons dentro de uma substância. Então, por exemplo, nos fios, na fiação, então tem lá o fio de cobre, que está no fio de energia. Então, a corrente elétrica passa dentro desse fio de cobre. Só que assim, para a gente pensar, só passa tranquilo, né? Existem algumas coisas que acontecem também. Quando esses elétrons se movimentam e eles podem colidir com outros elétrons que estão naquele fio de cobre. E aqui, essa colisão, tá, pode causar um aquecimento, tá? E esse aquecimento... Como, Gustavo? Seria tipo curto-circuito? Isso, Gustavo. Esse aquecimento, né, a gente chama ele de efeito Joule. E pode ocorrer na nossa casa, né, o que a gente fala de curto-circuito. Agora, por exemplo, isso pode ocorrer no nosso corpo também. Então, por exemplo, né? Claro que a gente não faz isso. Professora. Sim, pode falar. O que aconteceu? Por causa que alguém, eu não sei o que aconteceu, se foi que tá bugando, porque eu saí e fiquei desde as 4h16 tentando entrar. Ixi. Quando a senhora estava mostrando um negócio ali sobre se não me engano, era um circuito. Era o em série e o outro era... esqueci o nome do outro. Não, mas não, tranquilo. Da agora para frente é que eu vou falar coisas que a gente ainda não estudou, Rodrigo, tá? Porque eu estava só revendo um pouquinho para a gente continuar o assunto. Então, olha só. Então, quando a gente falar a corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela passa por esses fios condutores. Só que essa corrente elétrica, esses elétrons que estão passando aí, né? Nem sempre, eles não vão passar tudo tranquilo, sem ocorrer nada
de impacto. Essa corrente elétrica, ela pode causar aí, né, um choque, uma colisão com outros elétrons de outros átomos que estejam ali naquele circuito. E aí, quando ocorre essa colisão, ocorre um aquecimento. Então, por exemplo, a gente pensar igual uma bateria lá do notebook, por exemplo. A gente nota, claro que ela não fica tão quente, tá um morninho aqui, né? Por que esquenta? Esse esquentar, a energia não é quente, por que esquenta? Esse esquentar é justamente essa corrente elétrica passando aqui e ela, tipo, fazendo um choque, batendo, né? Entrando em atrito com os outros elementos químicos que estão aqui dentro. O nosso corpo também faz isso. Então, por exemplo, quando a gente toma um choque, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai passar pelo nosso corpo e essa corrente elétrica ela vai causar um atrito com as nossas moléculas. Se a corrente elétrica é muito intensa, esse atrito vai ser tão grande que vai causar queimaduras no meu corpo. Por isso que quando a gente tem um choque elétrico de alta intensidade, né, a gente queima. Né? Tem pessoas que morrem totalmente carbonizadas por choque elétrico. Por quê? Várias pessoas. Isso. Justamente isso que a gente chama de efeito Joule. Por quê? A corrente elétrica passa e ela vai, tipo, como se a gente pensasse que a corrente elétrica ela vai bater, como se fosse um choque nas moléculas do meu corpo. Né? O que é molécula? Molécula é a reunião de átomos. Né? A gente não tem um átomo sozinho livre aqui. A gente tem moléculas. E aí ele vai bater nas minhas moléculas. Esse atrito da corrente elétrica com as minhas moléculas, né, da corrente elétrica com as minhas moléculas, forma calor. E esse calor é que faz queimar o meu corpo. Então, não sai fogo da tomada em si, né? Mas esse calor que vai fazer é o que causa a minha combustão. Aí, é claro, no circuito elétrico também pode acontecer isso. Então, pode acontecer um superaquecimento. Por quê? Porque essas moléculas vão bater, né, ali nos componentes do circuito e vão aquecê-lo, tá? Você queria falar, Luiz Paulo? Pode falar, você que está com a mão levantada. Sim. Professora, eu tenho duas coisas a comentar. A primeira é uma pergunta/resposta. Conhecimento. Pergunta/conhecimento. Professora, eu estava vendo um vídeo. Quando você pega duas pilhas daquelas grandes, eu não indico ninguém fazer isso, porque isso sai uma carga de energia até forte. Uhum. Duas pilhas, um cabo de carregador, põe pegando as duas partes das pilhas de ferro assim, e as pilhas vai estar aqui, ó. Aqui tá as pilhas, aqui tá o carregador. Aí, aqui na pilha, quando pega um isqueiro e acende, eu não sei porquê, eu até queria perguntar para a senhora, sai uma carga de energia. Porque, normal, sem o isqueiro, não sai carga. Só que se acender o isqueiro embaixo, aí sai a carga de energia. É a própria questão do calor, né? Que vai os elétrons ali vão estar reagindo com aquilo ali, com aquele calor, com aquela alta temperatura. Então vai ser uma reação, como se fosse uma atração, como se ele estivesse puxando os elétrons. Por isso que sai a energia ali. E, professora, outra coisa que eu queria comentar, cabo de guerra elétrico, professora, eu estava vendo, que é o trabalho que eu vou ter que fazer, eu achei muito interessante. Depois eu vou até procurar, vou aprofundar mais para eu saber, porque uma lata e 2 balões, quando aproxima o balão, a lata vai rolando, tipo, saindo de perto do balão, não sei porquê. Mas aí essa questão da atração eletrostática também. O Gabriel... Professor, a minha da bola também eu amei. Uhum. O Gabriel tinha levantado a mão. Você quer falar, Gabriel? Professora, é que eu sempre tive uma dúvida em questão da pilha, que quando você congela ela as pessoas falam que ela dá uma carga a mais. Isso é verdade? Em alguns casos, sim. Tem vezes que funciona isso, viu, Gabriel? Mas nem sempre funciona, não. Mas tem vezes que dá certo. Porque geralmente ela ainda tem como se fosse assim, meio que uma reserva ali. Aí ela consegue manter aquilo ali dentro. Quando está congelado. Porque quando congela, isola mais lá dentro, não sai tanto. Aí consegue manter aquilo ali. Tá? Eu sempre quis saber como é que funcionava isso. Bom, então vamos atentar agora o que é esse efeito Joule, né? Então, por exemplo, na nossa casa, a gente tem várias coisas ligadas ao mesmo tempo. Então, eu estou com o notebook ligado, né? Aí lá no outro quarto tá meu filho com o notebook dele ligado, na sala tá a televisão ligada, a geladeira ligada, micro-ondas, então tem chuveiro, então tem vários equipamentos ligados ao mesmo tempo.
quando vários equipamentos ligados ao mesmo tempo, e não só quando isso acontece, né? A gente vai ter o quê? Vários elétrons passando, né, ao mesmo tempo, vindo essa corrente elétrica. Então, eu estou tendo uma demanda maior dessa corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela vai bater, tipo, chocar com os equipamentos que estão no meu circuito, né, que fazem parte do circuito. Então, a corrente elétrica é os elétrons, né? E o circuito é por onde circula esses elétrons. Então, vai ter choque desses elétrons da corrente elétrica com os equipamentos do circuito. E aí, esse choque pode causar aquecimento. Então, é como se pensasse um elétron que faz parte da corrente elétrica batendo num componente do meu circuito. Esse bater, esse atrito, vai causar aquecimento. Como assim um atrito? Só para a gente ter noção. Quando a gente atrita as nossas mãos, só de eu fazer só esse instantinho aqui, já aqueceu minhas mãos. Então, os elétrons, quando atritam, né, com o equipamento ali do circuito, ele vai ter um aquecimento. Esse aquecimento é o que a gente chama na física de efeito Joule. Tá? Então, o efeito Joule é esse aquecimento promovido pela ação dos elétrons, né, no próprio circuito elétrico. Tá? Então, isso é chamado de efeito Joule. Pode falar. Tanto essa carga que esquenta é tão alta, porque, por exemplo, a nossa pele é condutora, né? A gente está vendo isso em vários conteúdos. Quando uma pessoa ela é afetada por um circuito, por exemplo, tá tendo um circuito elétrico ali, tá direitinho, mas um fio descascou. Aí essa pessoa foi lá, por exemplo, tentar arrumar esse fio e foi pôr a mão lá, e bem onde estava o fio descascado, tomou um choque. Aí outra pessoa despreparada foi lá ajudar ela e pôs a mão nela. Aí ela vai lá e recebe essa carga por igual, professora. Passou tudo para ela, né? Passa toda a corrente elétrica. Corpo humano conduz também. Só o condutor, né? Vai passar ali tudo, né? O choque passa tudo para ele, né? Então, olha só. E é muito estranha essa questão desse efeito Joule. Porque, por exemplo, tem pessoas que morrem por choque elétrico, morrem carbonizado, o corpo queima todo, né? Justamente por causa desse efeito. Então, esses elétrons colidem com as moléculas do meu corpo, tá? E aí eles vão causar um superaquecimento, que vai queimar o meu corpo. Então, eu posso ser carbonizada por isso. Ou, se eu der sorte, eu vou ter uma queimadura, né, no meu corpo, por causa desse efeito. Então, a eletricidade, para a gente pensar, não é que a eletricidade é fogo, mas ela atritando com os componentes elétricos ali, pode causar fogo, sim, gerar faíscas, né? E eu tenho um incêndio numa casa por isso. Por isso que a parte elétrica de uma casa sempre tem que ser bem, tá sempre bem conservada, né? Por quê? Por justamente essa questão desses incêndios, riscos de incêndio. Fala, Gabriel Machado. Professora, mas, tipo assim, se a pessoa que triscar na pessoa que está sendo eletrocutada e ela tiver com borracha na mão ou no pé, triscada no chão, ela vai continuar o choque? Se eu encostei nela, coloquei minha mão na pessoa, eu vou receber toda a carga elétrica. Passa tudo para mim, tá? Obrigada. Passa tudo para a gente. Então, olha só. Outra coisa que a gente tem que ver aqui, que está ligado, né? Então, aqui no efeito Joule, então, todo o corpo, ele oferece uma oposição à passagem de corrente elétrica. Então, é como se pensasse o seguinte, né? Eu tenho os fios condutores no circuito e tem a corrente elétrica passando. Esses fios condutores, ele não é que ele vai auxiliar na passagem. Se a corrente elétrica bate ali, ele é opositor. E aí, ele é opositor, ele como se ele formasse uma resistência a essa corrente elétrica. Então, esse atrito de um com o outro é o que vai aumentar a temperatura, promover um aquecimento do corpo, né? E isso é que a gente chama de efeito Joule. Esse efeito Joule, ele é usado na nossa casa. A gente usa muito isso, tá? Então, aqui, dentre os componentes de um circuito elétrico, os resistores têm uma propriedade também em alguns eletrodomésticos. De efeito a gente Joule. usa no chuveiro e na fritadeira elétrica, né? Chuveiro, fritadeira elétrica, né? A gente também tem ferro de passar, secador, tá? Aqueles fornos elétricos, tudo que tem resistência, tá? A resistência, ela faz o quê? Até o nome está falando. A resistência, então, é um equipamento que está ali naquele aparelho, que vai fazer o seguinte, ela vai tentar segurar a
segurar a eletricidade. É como se ela estivesse resistindo a ela. Só que quando a eletricidade bate nessa resistência, o que acontece? Ocorre o aquecimento. Tá? Aí, por isso que ela promove o aquecimento. Porque pensa, se a gente fosse olhar pela lógica, chuveiro era uma coisa para dar choque, então, direto, né? Professora, o que é essa resistência? Eu vou mostrar uma imagem aqui que tem a resistência, quer ver? Aqui, ó. Tá vendo aqui a imagem do chuveiro e tá vendo essa coisa parecendo uma molinha que tá aqui dentro, aqui o chuveiro aberto? Professora, não tá aparecendo imagem para mim. Não. Peraí, você Vai, tá professora, consegue tá ver aparecendo. Você tá É vendo por nem isso o que não slide dá aí? choque? Hã? Você não tá vendo nem o slide? Nadinha. Não, tá tudo preto, professora. Ué. Mas se a casa não tiver ferramenta, ele dá choque, não dá? Sim. Assim, ó, a resistência, no caso que a gente está vendo aqui, só que Mas, tem outros tipos professora. também. Só falando para ele que ele não está conseguindo ver. Ela parece tipo uma. No caso do desenho aqui, ela está parecendo uma bolinha. Mas tem elas que elas ficam mais arredondadas também, tá? Então, olha só. Essa resistência, ela faz o quê? Então, a resistência é como se ela tentasse segurar a corrente elétrica. Tipo, é como se ela tentasse impedir que a corrente elétrica passasse. E aí, o que ela faz? Ela tentando segurar essa corrente elétrica, ela promove o aquecimento. E aí, quando a água passa ali dentro do chuveiro, né, aquele aquecimento aquece a água. Tá? Então, ali ocorre aquecimento por isso. A mesma coisa ocorre no secador. Aqui no secador também, ele também tem uma resistência. Tá? Professora, Oi. professora, a gente pode imaginar, ver se eu tô certo, tipo assim, o que eu consegui produzir na minha mente. Tipo, vamos supor que aqui os átomos que tá vindo e eles estão vindo aqui para produzir energia. Aí tem Isso, esse os negócio, elétrons, né? os elétrons. E esse negocinho aqui é o que interrompe. Qual que é o nome mesmo? Interruptor? É a resistência. Então, o resistência. interruptor é o que você acende e apaga a luz da sua casa. Uhum. Aí tá vindo, e aí ele bate aqui na resistência, e como o elétron tá muito rápido, ele fica fazendo isso daqui, e aí ele fica parado aqui, vai juntando energia, e como ele está se movimentando, eles promovem o calor. Isso. É igual você pensar o seguinte: eu tô aqui, uma mão empurrando a outra, certo? Uma mão empurrando a outra. De tanto eu ficar batendo aqui, tentando empurrar minha outra mão, vai esquentando, tá? Então vai ser dessa forma que vai funcionar. Então eu tenho a resistência, que tá lá no chuveiro, tá no secador, tá no ferro de passar, tá? Essa resistência, os elétrons vêm, passa por ela. Então o nome resistência, por quê? Ela é justamente um componente elétrico que tenta segurar os elétrons. Então ela pensa, eu sou o cara, vou segurar, resisto a ele ir. Só que quando o elétron vai batendo nele, vai ocorrendo aquecimento. Aí esse aquecimento faz com que aqueça, por exemplo, o ar, no caso do secador, né? Então eu liguei o secador, dá para ver aqui na imagem, no bico do secador, tipo uma molinha, certo? Essa molinha, ele tem um ventilador, né, que faz esse ar ficar mais forte lá dentro, tá? E tem essa molinha. Essa molinha que tá ali é a resistência. Então, essa resistência, ela tipo segura os elétrons. E aí, quando ela fica segurando os elétrons, vai ocorrer um atrito. Esse atrito promove o aquecimento. Aí, por isso que o ar no secador sai quente, tá? Pode falar. Aparentemente tem outra pessoa com o nome de Gustavo tirando alguém da aula. Gustavo? Aham. Tá. Porque ele tá falando ali no chat. Deixa eu colocar. Professora, tá bem, me tiraram agora. Ó, eu já mandei mensagem aqui pro Capitão Flávio e ele já tá olhando esse negócio daí, tá? Então, o Professora, Gustavo, eu tô não na tenho aula, certeza professora. que não é o Gustavo Amâncio. Eu sei que não é você, Gustavo, que você não é, sua índole não é disso, né? Já vai ter alguma coisa aí. Ele já tá olhando esse aí. Professora Beatriz, sim. Deixa eu falar para a senhora, como eu não estou conseguindo ver os slides, eu posso sair da aula e entrar? A senhora me aceita? Sim, pode sim. Pode sair, vai entrar, tá bom? Espera aí um pouquinho, professora. Tá, tranquilo. Professor, então, o ruim desse menino é que não dá para, tipo assim, criar uma coisa, porque eu tinha pensado nisso. A gente, por exemplo, escrever o meu nome, Gustavo, e colocar uma coisinha na frente que diferencia. Porque é impossível, porque, professora, se não tiver alguém...
Se não tiver alguém da nossa sala passando o link para ele, não tem como ele entrar. Porque é os alunos que têm acesso ao link, professor. Alguém Tem que algum... passa, né? É só os Isso. alunos que vai ter. O link está lá no 8, então só vocês que têm. Professora, eu saí, eu entrei, só que ainda não melhorou para mim. Tá tudo preto a tela. Não é. Deve ser algum Vai ser problema no aplicativo. Algum problema no aplicativo. Bem, né? O aplicativo ele está dando problema esses dias, né? Por exemplo, esses dias não estava dando para baixar a aula. Eu dei aula terça-feira e aí a aula de terça-feira não estava baixando. Hoje que eu consegui baixar Professora, ela. Oi, pode falar. professora, eu sei que o aplicativo está tendo esses problemas, por isso que eu não falei, que me tiraram da aula, tá me expulsando. Eu só falei que eu acho que Não, ou foi porque o aplicativo esses dias... ou me tiraram, né? Eu não sei. Porque esses tem alguns dias, aí que tá com professora, complicado, né? Deixa eu falar. Realmente, esses dias o aplicativo tirou as pessoas, o próprio aplicativo. Mas não foi em massa, igual foi hoje. Hoje tirou muita gente. Toda hora sai um, né? Professora, mas eu tenho certeza que no aplicativo hoje, porque... Professora, eu tenho certeza que no aplicativo hoje, porque, tipo, tava em atualização, mas já faz dias. Hoje não tá em atualização. E eu já fui retirado, muitas pessoas que estão na aula também já foram retiradas. Uhum. Tem que ver o que está acontecendo. Mas alguém está passando. Se for alguém está passando, né? Alguém de vocês que está passando o link para outra pessoa, né? Porque aí só vocês que têm, né? Meninos, então vamos continuar aqui. Então, o efeito Joule é o quê? Né? Então, em uma casa, a gente tem vários eletrodomésticos ligados na rede elétrica, né, ao mesmo tempo. Então, a gente tem lá, igual a gente falou, tem televisão, chuveiro, geladeira, um ferro de passar, um micro-ondas, a bateria do celular, a bateria do notebook, tá tudo ligado. Então, a gente precisa de uma demanda cada vez maior de energia, né? Então, sempre tem uma demanda de energia e uma intensidade maior dessa energia em casa. Em consequência, quanto mais energia eu preciso, né, maior o efeito Joule. Então, quanto mais professora, uso, a gente pode mais ver o risco de ocorrer um aquecimento. Tanto que tem uma coisa que que acontece, né? É quando a gente fala dos T's. T ou Benjamin, aquele negocinho que a gente coloca na tomada e coloca 2 ou 3 equipamentos ligados na mesma tomada. Não sei se vocês já observaram, comigo acontece de vez em quando, que ele sai uma faísquinha, né? Por quê? Naquele ponto de energia ali, eu estou tendo uma demanda muito grande. Então, aquele ponto é para um equipamento, e eu estou usando 3 ao mesmo tempo, né? Naquele ponto ali. E aí, ocorre um aquecimento maior. Por isso que sai aquela faísca. Aí, professora, e também tem outra coisa. Por exemplo, o carregador do nosso celular, por isso que eu não gosto de deixar, por exemplo, o celular dormir carregando. Porque, professora, dependendo de quanto tempo ele fica, o carregador esquenta muito aquele local onde pluga na tomada. Professora, fica muito quente. E é perigoso causar um incêndio, por exemplo, algum papel ou na madeira, é muito perigoso. Uma potência de um só, né? Já aconteceu em várias casas de ocorrer incêndio por causa do carregador de celular. E outra coisa também que aquece muito ele também é ele estar carregando e eu usando. Então, se ele está carregando e eu estou usando, é como se eu fizesse ele pegar uma demanda maior de eletricidade. E aí também vai ter esse aquecimento. Aquece tanto o aparelho quanto também aquece... É porque ele pega mais rápido, né, professor? Como? A senhora está usando ele quer carregar mais rápido, ele tem que carregar mais rápido. Isso, porque ele precisa da demanda que está sendo consumida, né? E aí a senhora usa carga baixa, aí ele tenta recarregar aquela carga que abaixou e vai dando aquele circuito, professora. Aí, de repente, a bateria explode, porque não aguenta tanta esse aquecimento. Esse negócio aí, Gustavo, que você está falando, também acontece com o carregador portátil. Professora, fala para alguém, ou quem tiver disposto aí, os slides que a professora passar, mandar no chat, porque eu não estou conseguindo ter acesso à imagem do slide. Quem tirar o print e colocar no chat, né? Vai tirando o print e colocando para ele, por favor. Ô, Gustavo, esse negócio aí que você falou sobre mexer com o celular conectado na tomada, sobrecarrega o celular e a cabeça do carregador, também acontece com aquele chupa-cabra, o carregador portátil? Também pode acontecer. Olha, com carregador isso, porque eles são geradores, né? Também. Isso, eles são geradores.
eles mandam a energia para o celular. Então, o celular, ele busca ter mais energia, né, professor? Como eu falei. Por exemplo, se a senhora está mexendo, ele está 5%, vamos supor, porque a bateria dele acabou e está 5%. Você está mexendo ali no carregador, seja ele portátil ou seja ele plugado na tomada, ele vai descer para 4% e ao mesmo tempo o carregador já vai tentar pôr ele 5% de novo. E vai ficar nesse processo até superaquecer a bateria. Tá demandando mais energia. Quanto mais energia vem, mais elétron vem, maior a agitação ali, o choque, né? E ocorre o aquecimento. Aí por isso que ele esquenta. Tá? Então, esse aquecer, esse esquentar. Então, por exemplo, peguei aquela hora que eu olhei minha bateria, né? Ela estava morninha, agora está quente a bateria do carregador. Se eu for olhar aqui, então por quê? Porque tem mais tempo que ele está aqui. Por que está mais quente? Aí eu tô fazendo o estilo que a gente está falando. Eu estou usando, por exemplo, a quantidade de bateria que tem aqui está pouquinha. Mas eu estou usando, eu não parei de usar. Eu tenho 4 aulas seguidas, não parei de usar o notebook. Ele está sendo carregado. Então, aqui, o atrito que está tendo com os componentes aqui, a eletricidade e esse atrito, está causando esse calor. Tá? Então, é o atrito dos elétrons, que é da corrente elétrica, com o equipamento aqui, que causa esse calor. E aí, o nome que se dá a isso é chamado de efeito Joule. Então, o efeito Joule é esse aquecimento que a gente vai ter, né, quando ocorre o atrito dos elétrons com o equipamento, né, do circuito elétrico. Tá? Então, por exemplo, na nossa casa acontece esse superaquecimento, né? E esse superaquecimento, ele pode causar incêndios, tá? A gente tem os materiais, alguns eletrônicos aí, né? Algumas substâncias elétricas, que justamente tem essa substância. Nossa, que vai pegar. Quantos casos de chapinha que já explodiu, né? Caso de chapinha que já explodiu assim na mão da pessoa. Muito, né? Agora aqui, para isso, a gente também tem um dispositivo de segurança. Bom, o dispositivo de segurança é algo que a gente vai ter que ter na nossa casa. Para quê? Para evitar isso daí, para evitar essas faíscas, para evitar incêndios. Então, os dispositivos de segurança são 2, fusíveis e disjuntores. Fusível, você vê muito isso no equipamento eletroeletrônico. Por exemplo, no som, televisão, tem muitos aparelhos têm fusível, até carro tem fusível, né? E esse fusível é justamente para quê? Teve um aquecimento, antes disso para o próprio televisor ou para aquele equipamento, o fusível recebe aquela carga excessiva. Então, ele tipo segura ali. Para quê? Para não queimar aquele aparelho todo. E aí, ele faz o quê? O fusível queima, tá? E aí, eu vou ter que trocar ele depois. E o disjuntor? O disjuntor é uma caixa, geralmente ele é uma caixa, que ele vai ter, né, várias chaves. E aí essa chave, ela justamente está ali para segurar a carga elétrica. Por exemplo, vou mostrar até o meu disjuntor aqui, né? Toda casa tem isso, né, professora? Isso, toda casa tem. Então, tipo aqui, essas caixinhas que ficam na parede, né? Aí, por exemplo, a gente abrir aqui, aí lá dentro, né, a gente abre ele tem umas chavinhas. Essas chaves, por exemplo, as minhas chavinhas aqui estão todas ligadas. Mas vamos imaginar o seguinte: tem 2 banheiros, tem ferro, tem máquina de lavar, tudo que eu tenho de elétrico, vamos supor que tivesse tudo ligado. Aí uma chave dessa cai sozinha, ela desce. Por quê? Para justamente eu parar de usar um pouco dessa energia e não ocorrer um curto-circuito, certo? Para evitar incêndio. É automático. Isso. Então, é automático. Então, ele é um dispositivo de segurança. Então, no caso, o disjuntor, ele está na nossa casa, não é por luxo, porque eu acho bonitinho, não é isso. É uma questão de segurança mesmo. Então, toda casa tem que ter disjuntor. E esse disjuntor, né, aquele quadrinho ali, ele tem que estar, tipo assim, novo. Ele não pode ser um equipamento velho, muito antigo, porque talvez ele já não consiga segurar aquilo ali também. Então, a gente tem que ver... Também não tem aquela função, professora. Todos os disjuntores têm essa função de desligar, tipo assim, automático? O disjuntor, a função dele é fazer o quê? Veio uma corrente, uma quantidade de energia muito alta. Ele vai sobrecarregar. Para evitar esse aquecimento, evitar faísca e incêndio, ele cai a chave, tá? Uma vez eu morei numa casa que ela tinha o disjuntor, e se você... Só que lá era, não sei, eu acho que como que chama? A instalação elétrica dela era muito ruim. E aí, toda vez que se ligasse várias coisas, se tivesse alguém tomando banho,
e passando roupa, alguma coisa assim, porque, por exemplo, geladeira toda hora tá ligada. Então, ligasse uns 4 ou 5 equipamentos de uma vez, ela caía a chave. Né? Aí acabava a energia naquela hora ali. Né? Nossa, Aí professor. tinha que trocar o disjuntor, porque era aí, no caso, o disjuntor fazia isso, mas tinha problema na fiação, aí tinha que arrumar esse problema lá. Pode falar quem quer para esse piloto. É Heloísa Paixão. É uma pergunta assim, saindo fora do conteúdo, mas é bem rapidinho. É sobre a atividade que a senhora passou, professora. Pode fazer pelo Word ela? No GRO, nós vamos fazer ela agorinha, tá bom? Pode aguardar aí. Nós vamos terminar essa parte aqui, aí nós vamos... Eu faço, deixa eu fazer. Leva agora, Heloísa, espera. Vamos terminar a aula e a gente vai fazer juntos, tá bom? Professora, o meu aqui, a minha tela está preta, igual a do Luiz Paulo. E pelo que eu tô vendo, é o aplicativo, porque tá mandando aqui pra mim, erro, tente novamente mais tarde. Então deve ser problema do aplicativo. Tira a foto, quem puder. Professora, meu aplicativo aqui, eu acho que meu aplicativo bugou, deu um bug aqui. Ficou tudo piscando, não queria funcionar nada. Eu fui... Tem um jeito aqui, sem você sair da aula, reiniciar para ver se a aula normaliza. Sem sair da aula. Aí eu tentei e não funcionou e eu saí da aula sozinho. Tá. Ficou tudo bugado, piscando. Eu até mostrei pra minha irmã aqui. Professora, aquela tarefa que você mandou 10 horas era pra fazer hoje na aula? É pra fazer hoje na aula. Já fez, Guilherme? Eu já fiz e enviei, já. Ó! Tá podendo, hein? Você tá demais, cara, ó. Vamos lá. Então, ó, quando falar, então, dispositivo de segurança, né? São dispositivos, então, que bloqueiam a passagem da corrente elétrica. Então, o fusível, o disjuntor, ele vai impedir que a corrente elétrica continue passando para sua casa, né? Enquanto essa corrente elétrica atingir o limite ali. Então, ele evita que ocorra um superaquecimento, né, do circuito elétrico e, em consequência, um incêndio. Então, se eu não tiver um disjuntor na minha casa, e se eu tiver um superaquecimento, usar muita energia e tiver um superaquecimento, eu posso ter um incêndio, tá? Então, essa é uma das razões do incêndio. Fusível. Fusível é o quê? É um dispositivo de segurança de um circuito elétrico. Então, ele também é um dispositivo de segurança e a função dele é interromper a passagem da corrente elétrica no circuito. Quando a corrente elétrica ultrapassa o limite permitido pelo fusível, evitando assim um curto. Então, geralmente o fusível sempre queima para poder segurar para aquele equipamento todo não queimar. Então, os circuitos elétricos podem causar incêndios, explosões ou danos em alguns equipamentos do circuito. Os fusíveis são bastante usados em eletrodoméstico. Então, praticamente todo eletrodoméstico tem um fusível, né? O símbolo de fusível é esse símbolozinho aí, e do lado tá a imagem. Professora, fala. Eu não sei se é só pra mim, mas tá travando muito pra mim. Sei. Mas eu acho que tá com a parte. O negócio tá piscando? Pra mim também tá travando um pouquinho, mas minha internet tá boa. Tá piscando e os negócios... O meu pra mim tá de boa. O meu tá normal. Tá normal. Eu acho que é aplicativo mesmo. Então, olha só. O fusível é outro dispositivo de segurança, só que o fusível, ele não é da sua instalação elétrica da casa. Ele é um dispositivo de segurança que está nos eletrodomésticos, tá? Então, ele faz o quê? Vem uma carga excessiva de energia, aí esse fusível, ele vai receber essa carga. Então, ele vai queimar para evitar que o aparelho todo queime, né? Aí, claro, sempre a gente vai depois trocar esse fusível. Tá? Então, já tem um dano maior no aparelho para não pegar fogo, não ocorrer incêndio. Tá? Pode falar. A chamada? A chamada? Eu acho que ela não está liberada ainda não, será? Ela está no grupo lá. Professora, oi. Por exemplo, na casa da minha avó, olha aqui, tem uma tomada que é daquelas antigas que queimou, olha. E aí, eu acho que é justamente por isso, pelo aquecimento, pelo efeito de áudio. A quantidade, porque também tem isso. Tem horas que a quantidade eleva da energia... entrar de novo para ver se meu celular melhora. Tá tudo bugado. Até então, postei ali no grupo. Tem horas que na eletricidade vem uma intensidade de corrente elétrica maior. E aí essa intensidade, né, ela pode gerar algum dano também. Né? Por isso que algumas tomadas pegam fogo de vez em quando, mas só que a gente tem algumas coisas para impedir isso daí, que é justamente o tal do disjuntor,
né? Que ele vai tentar controlar isso daí, tá? Bom, então, para que servem os fusíveis? Então, a gente falou dele, para que ele vai servir? A gente acabou de falar. Para que ele serve, então? Fala para mim aí, ô Matheus Medeiros, para que servem os fusíveis? Qual que é a função dele? Acabei de falar dele. Matheus? Professora, qual que é a palavra-chave? Depois eu falo. Vamos lá, vamos terminar aqui a coisa primeiro. Posso responder, professor? Pode responder. Os fusíveis são usados para evitar incêndios e desastres elétricos. Isso. Então, o fusível, na verdade, ele está nos equipamentos eletrônicos, tá? Então, ele está no equipamento eletrônico e é como se ele segurasse ali para evitar um incêndio. Então, quando vem uma corrente elétrica muito grande, tá? Ele tenta segurar. Então, essa é a função do fusível, tá? Ele é um dispositivo de segurança, né, professora? Isso, é dispositivo de segurança. Se vir uma carga muito alta, corre risco dele explodir, professora? Como? Se vir uma carga muito alta, mais alta do que ele suporta, corre risco dele, tipo assim, sim, pode pegar fogo, né? Se ele não tiver o fusível ali, pode pegar fogo. Agora, o fusível segura. O fusível, ele queima, mas ele não deixa o equipamento pegar fogo. Por isso que é a função dele, certo? Agora, vamos supor o seguinte, que eu tenho um equipamento que eu não tenho mais o fusível, não tem fusível nele. Geralmente, os equipamentos sem o fusível, ele já não funciona. Mas se eu não tiver um fusível e ele funcionar, aí se a carga vier alta, ele pode pegar fogo, tá? Então, o equipamento de segurança são fusíveis, né? E os disjuntores. Então, ele protege o circuito elétrico ali de um aparelho para evitar o curto-circuito, tá? E o disjuntor é o que vai estar na nossa casa. Então, o fusível vai estar nos eletrodomésticos. O disjuntor vai estar na nossa casa. Então, ligada à nossa rede de eletricidade ali da casa. Então, é como se fosse o coração que distribui a energia, né, para a nossa casa toda. O disjuntor, ele tem aquelas chavinhas que a gente mostrou, né? E quando ocorre uma sobrecarga, ele derruba uma chavinha daquela cai. Não é que ela cai para fora, ela baixa, tá? E aí, para justamente evitar a passagem de energia, tá? Então, aqui uma outra imagem de um disjuntor, tá? Só que aqui é a peça só, né? Ele fica dentro da caixinha. Pode falar. Eu não consigo visualizar a imagem, eu pesquisei aqui no Google essas duas imagens, do disjuntor e do outro negócio que a senhora tinha falado. Fusível. Do fusível. Aí, professora, eu tava vendo aqui em casa que tem desse negócio também, disjuntor. Uhum. E aí, professora, eu queria saber como que é o sistema desse disjuntor, porque, tipo, como eu não consigo ver, tem como a senhora meio que explicar? Eu estava explicando agorinha, né? O disjuntor é o quê? Ele fica dentro do eletrodoméstico e a função dele é, tipo, segurar a corrente elétrica. Então, se vem uma demanda de energia muito grande no aparelho, o disjuntor segura essa corrente elétrica para evitar um curto-circuito no aparelho, certo? Então, a função dele é segurar isso daí. E aí, muitas vezes, ele queima, tá? O fusível. Talvez você tenha um aparelho que não está ligando mais, aí você vai levar num técnico, por exemplo, não, é só o fusível. Né? O que é o fusível é justamente para segurar quando você toma uma alteração. Vamos imaginar assim, acabou a energia da sua casa. E aí isso acontece muito quando acaba a energia. Acaba a energia, e aí vem a energia com uma intensidade muito forte. Tá? E aí você está usando, por exemplo, um liquidificador. Ele tem lá o fusívelzinho dele. Então, vem uma quantidade de energia muito forte, esse fusível vai tentar segurar essa energia para evitar um curto. E aí ele pode queimar. Mas aí não vai pegar fogo. Professora, o disjuntor, eu estava vendo, tipo assim, qual que será que é o material que ele usa para poder parar? É alguma coisa de borracha para poder isolar a energia? O disjuntor, ele tem todo o equipamento plástico, né? Se você for olhar a parte externa dele todo, tudo é plástico, né? E ele, claro, ele tem que estar ligado, está conectado à fiação, né? Mas ele tem como se fosse, quando vem muita energia, tá vendo que tá ali, por exemplo, não dá para você ver, né? Ele tem tipo a chavinha, né, que fica para cima e aí quando tá on, tá tudo ligado. Se vier muita energia, ele desce automaticamente. Aí ele mesmo tem esse dispositivo dentro do equipamento, dentro do disjuntor, tá?
Professora, lá na oficina do meu pai, tem um desse aí que a senhora estava mostrando na imagem passada. Bom, então aqui, o disjuntor, então, a função dele é interromper, né, fazer um interrompimento automático do circuito elétrico. Então, ele vai parar. O disjuntor é como se fosse igual a tomada. A tomada, para o circuito elétrico, eu desligo ali. O disjuntor, ele desliga, mas ele desliga quando é necessário. Eu vou desligar no interruptor, eu vou desligar quando eu quero a lâmpada. Ali no disjuntor, não. Ele desliga automaticamente quando? Quando tem uma carga excessiva, né, de energia, para evitar um acidente elétrico, tá? Então, o disjuntor, ele é projetado, ele é feito para suportar uma determinada quantidade de corrente elétrica. Se passou daquela quantidade, ele desarma. Tá? Ele desliga, tá? Então, se ocorrer maior passagem, ele vai desligar, certo? Então, ele tem uma capacidade X para funcionar. Tanto que tem vários tipos de disjuntores. Então, numa fábrica, numa indústria, que eu preciso de movimentar várias máquinas que consomem uma quantidade extrema de energia, o meu disjuntor vai ser muito maior do que esse disjuntor que a gente tem em casa, certo? Então, o disjuntor de uma casa, ele tem que comportar, por exemplo, ligar o chuveiro, geladeira, ferro, máquina de lavar, lâmpadas da casa inteira, né? Ligar todos esses equipamentos juntos ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, se eu pegar um equipamento que consome muita energia, igual numa indústria, né? Uma máquina gigantesca, ele não dá conta, porque o meu disjuntor, ele tá para casa, ele é um disjuntor doméstico. Agora, nas indústrias tem que ter um disjuntor maior, com uma potência maior, que possa receber uma quantidade de corrente elétrica maior também, tá? Então, existem disjuntores diferentes dependendo do lugar onde vai ser usado, dependendo da demanda de eletricidade que você vai ter. Oi, pode falar. Professora, eu vou fazer o trabalho da levitação da sacolinha, tá? Uhum. Ó, o circuito elétrico, tá? Que é o que a gente estava falando, que é a questão até dos trabalhos. Então, no circuito elétrico, o circuito elétrico, ele é o quê? Na verdade, ele é o caminho, né, por onde essa energia passa, que é o que a gente falou aqui, né, todas as aulas aí. E aí, esse circuito elétrico, ou seja, Fala. Era isso que eu ia perguntar. Por exemplo, tem um tipo de circuito elétrico que é feito apenas, por exemplo, por condutores e interruptores? Sim. Não, mas assim, eu tenho que ter, todo circuito elétrico tem que ter um gerador. Assim, gerador e condutor, e também um gerador e um condutor. Por exemplo, então não tem como eu ter um circuito elétrico se eu não tiver o gerador para me fornecer energia, se eu não tiver o condutor para levar essa energia, e se eu não tiver aquele indivíduo que vai receber. Agora, o interruptor eu posso ter no meu circuito ou não. Se eu não tiver interruptor no meu circuito, eu vou usar aquela carga elétrica até ela acabar. Então, se eu tenho uma pilha, fios e uma lâmpada, e tá ligado, tudo conectado, eu vou usar a energia da pilha até acabar. Se eu tiver um interruptor, eu desligo na hora que eu quiser, e aí a minha lâmpada apaga. Os controles de televisão, no caso, não tem isso, né, professora? Como é que Os controles de televisão. Os controles. Sim. Por exemplo, eles usam a pilha e não tem tipo um botão na pilha que fala desliga. Mas ele tem ele consegue parar o uso da pilha. Então, justamente quando você não está usando, ele dá uma parada. Por isso que demora muito tempo para acabar, tá? Ele consegue fazer isso. Tá? É diferente desse circuito que a gente que desenha, que faz aí, mas ele tem como parar. Ó, tem 3 tipos de circuito elétrico: em série, em paralelo e circuito misto. Então, misto é o quê? É em série e em paralelo ao mesmo tempo. Nós vamos ver o que é em série e o que é em paralelo. O circuito em série, para a gente ter noção, um circuito em série que a gente conhece é aquele pisca-pisca que a gente usa para enfeitar a árvore de Natal. Ele é um circuito em série. Então, a corrente elétrica está passando e ela vai passar ali para iluminar todas as lâmpadazinhas. Se eu tirar uma lâmpada daquelas, ou se uma delas queimar, eu bloqueio a passagem para as outras, tá? Então, o circuito é em série, então vai passando de uma para outra, tá? Então, é um circuito fechado, com o mesmo início e o mesmo fim, no mesmo ponto. Então, ele começa e termina no mesmo ponto.
Então, o circuito em série, ele tem o mesmo sentido, um único sentido só. Ele vai passar, né, num único sentido. Estilo que a gente tem aqui, tá? Então, tá aqui a nossa fonte geradora, que é a bateriazinha, essa pilha grandona aí, os fios condutores, né? E quem está recebendo a eletricidade. Então, eu tenho 3 lâmpadas, estão acesas. Se eu tiro a primeira, ó, aí não passa mais energia para outra. Então, é como se eu tivesse bloqueado a passagem, tá? Então, esse é um circuito em série. Então, vai passando de uma para outra, tá? Se eu tirasse a do meio, a última aqui seria a primeira, receberia luz, acenderia, mas a última não, tá? Porque aí o circuito ia ficar interrompido pela metade. Professora. Oi. Professora, eu tô conseguindo ver agora aqui a imagem. E, professora, por que quando tira uma, não vai para outra? É porque acaba com o ciclo? Isso, o circuito está passando, certo? Então, ele tem que passar por essa lâmpada para chegar na outra, para passar pelo fiozinho e chegar na outra. Se eu tiro a lâmpada, eu impedi a passagem da eletricidade. A mesma coisa ocorre na árvore de Natal, naquele pisca-pisca. Se eu tirar uma lâmpada ali do meio, as lâmpadazinhas que estão antes daquela que eu tirei, todas acendem. Mas aquela que está depois que eu tirei, não acende mais. Tá? Ou se, por exemplo... Então é por isso que quando nós tá no Natal, e nós vemos algumas piscando e algumas não. Outras não. Se eu pensar aqui, por exemplo, eu estou nesse circuito que está na imagem aqui. Se eu tirasse a do meio, em vez de ser a do cantinho, eu tirasse a do meio. Então, a eletricidade ia passar por essa primeira, que é a que está saindo do desenho. Ela ia acender a primeira. A do meio, eu tirei. Então, essa terceira aqui, ela não ia acender. Então, ia ficar só a outra sem acender. Então, no circuito em série, a eletricidade vai passando em série aqui, uma após outra, certo? Professora, então, o circuito em série pode falar. Sim, professora Beatriz, eu tenho um comentário, tipo assim, é por isso, então, que quando a gente vai, tipo, mas também isso depende. Quando a gente vai pôr uma pilha, tem o lado positivo e o negativo. Sim. Então, nesse caso aí, porque o lado negativo que eu tô vendo é o da direita, porque tá com esse pontinho para frente, não é o negativo, certo? Isso. Esse lado negativo e positivo, ele vai indicar o local de saída da corrente elétrica. Para onde ela vai sair, por onde ela vai voltar. Então, certo? Professora, Então, isso é relativo. Sabe por quê? Porque nessa mesma imagem, se virasse o lado dessa pilha, as 2 lâmpadas iam acender, as 2 à esquerda. Isso, né? Então, se virasse, ia acontecer isso, muito bem. Então, esse polo positivo e negativo indica o corrente elétrica, passagem. Oi? A gente já está liberado para fazer a chamada ou a gente espera até ela acabar e depois a chamada, a palavra-chave circuito elétrico, pode ir fazendo, tá? Circuito elétrico, tá? Bom, professora, é por isso que algumas coisas queimam, porque fica fazendo esse circuito, tipo assim, que fica em looping e sai uma carga e fica passando de novo no lugar que sai a carga, entra a carga, e é por isso que queima algumas vezes sim, né? Mas algumas vezes queima o aparelho, pode ser até a questão do próprio fusível, como a gente tinha falado antes. Pode ser o fusível que pegou uma carga maior e agora ele não dá conta mais de Professora, qual é a palavra-chave mesmo? Circuito elétrico, gente. Palavra-chave, circuito elétrico. Alguém pega para mim como chama? O link lá e coloca no chat para mim, por favor, tá? O link tá lá, da chamada tá lá no grupo. Então, então quando falar circuito elétrico em série, né? Nesse circuito ele vai apresentar um caminho, né, para deslocar, sendo obrigatória a passagem em todos os componentes. Então, ele tem que passar em todos, tá? Então, o que a gente falou, né? O exemplo do pisca-pisca. Se uma lâmpada queima, as outras lâmpadas que vêm depois, tá? Delas não acendem mais. As que vêm antes, acendem. Mas a que vem depois daquela que está queimada não vai acender mais, tá? Bom, outro circuito, aqui no caso desse circuito elétrico, a mesma coisa. Só que aqui, esse circuito elétrico, eu tenho o quê? Eu tenho um interruptor, né? Então, o interruptor tá aí, essa tomadinha, que serve para quê? Serve para impedir a passagem, né, da eletricidade. Tá?
Professora, então, para poder formar a luz, precisam que duas energias se choquem? Na verdade, a passagem dos elétrons. O que choca, né, é o que vai gerar a questão do calor também, né? É a passagem dos elétrons. Professora, a palavra-chave de hoje é circuito elétrico, né? Circuito elétrico. Professora, então, tipo assim, a gente pode ver isso no nosso dia a dia, em máquinas, tipo assim, sei lá, em uma máquina que faz raio-x, a gente consegue ver alguns sistemas assim? Uma máquina que faz o raio-x, você quer ver o quê? O circuito elétrico? Tipo assim, o circuito Mas o dela circuito elétrico ele está em qualquer lugar, assim, que necessite de eletricidade, certo? Então, qualquer coisa assim, você vê um circuito elétrico. Porque, por exemplo, se eu pensar aqui, se eu penso no carregador carregando, levando energia para o meu notebook, é um circuito elétrico. O circuito elétrico é o quê? Por onde passa a corrente elétrica para um equipamento, para ele funcionar. Então, por exemplo, pode falar. Tem mais de um Gustavo nos 8º anos, porque tem um Gustavo falando no chat. Tipo, não fala a turma nem nada. No 8º A, né? E tem um no 8º C. Só tem 2. Ó, então aqui, no circuito elétrico, eu vou ter o quê? Circuito elétrico é um local por onde a eletricidade, ou no caso aqui, os elétrons, que é o que vai gerar a eletricidade, vão passar. Isso é que é circuito elétrico, tá? Professora, bom, fala. Eu tenho uma dúvida. Tipo assim, quando for... Tipo, tem vários sistemas e tal, tem várias coisas. E, professora, o sistema do carregador, ele é um sistema que puxa a energia, tipo assim, aqui, ó, acho que dá para ligar minha câmera aqui, ó, peraí. Tipo assim, aqui, a cabeça do carregador, ela tá puxando a energia da tomada e a energia tá passando pelo cabo, Vai passar pelo cabo e vai chegar dentro do seu aparelho. Então, vai alimentar o seu aparelho, vai alimentar o seu celular. E, então, isso é o circuito? O que tem na cabeça do carregador que ela consegue puxar a energia? Ferro. São os metais. Tem uma pecinha de cobre dentro do negócio, aí dá contato lá e passa a energia, ué. Os metais, eles são elementos químicos que são... eles carregam, eles produzem tanto calor quanto conduzem eletricidade. Professora, tem essa parte de ferro aqui do carregador, essa daqui que puxa energia? Sim, né? Aí, no caso, esse daí, se não me engano, ele é alumínio, essa pontinha, né? Ele é um condutor de eletricidade. Então, ele vai puxar essa eletricidade, ele vai pegar ela ali. Na verdade, a eletricidade está ali, na pontinha da sua tomada, ali você tem uma eletricidade, né? Se eu colocar o dedo ali, ela passa para mim. Então, qualquer elemento que é condutor, se eu colocar a mão, eu sou condutora, minha pele é condutora de eletricidade, essa eletricidade pula para o meu corpo. Por isso que eu não sou boba de colocar o dedo na tomada. E, professora, se tiver com o pé no chão descalço também, o choque fica ainda pior, né? Ainda pior. Não, pensa, um dia eu levei um choque no liquidificador. Ó a ideia da pessoa. O liquidificador estava ligado, estava fazendo a vitamina, e aí eu peguei uma colher, né, que é alumínio, é metal, condutor de eletricidade. E aí eu toquei a colher na hélice do liquidificador. Então me deu um choque, e a colher foi parar não sei aonde, sumiu a colher. Eu nem vi jogar a colher, de tanto que o choque foi forte. Né? Então, assim, passou a eletricidade do liquidificador para a colher, da colher passou para mim. Né? Então, foi bem... Professora, Agora, por exemplo, não entendi o que você falou, mas só colocando exemplo que depois você repete. Se eu estivesse usando uma colher de madeira e eu tocasse lá na hélice, né? Eu toquei sem querer, mas se eu tocasse na hélice ali, eu não levaria esse choque. Por quê? Porque a madeira não é condutora. Porque a madeira é isolante, né? Isso. Então, eu só levei o choque porque o que eu toquei, se fosse uma colher de plástico, de madeira, eu não tinha levado o choque. Mas como era uma colher de alumínio, uma colher comum, daquelas de alumínio mesmo, né? A gente fala que é aço inox, mas ele tem ali alumínio.
Por isso que eu levei uma quantidade de choque ali, né? Eu levei um choque, porque ela é condutora, passou para mim o metal. Professora Beatriz, eu estava vendo esses dias uma coisa, eu queria até perguntar para a senhora se isso é verdade, que a gente nunca encostou o nosso dedo um no outro, ou, tipo assim, o nosso corpo em algum lugar, que sempre ficou uma distância longe, relativa. Isso é verdade? É bem pequeno o caso dos átomos. Por causa dos muito átomos. Aí é a pequeno, questão mas tem. das moléculas, né? A gente tem a impressão que está encostando, mas tem a questão do espaço entre as moléculas. Professora, isso daí então seria um pouco o efeito da gravidade, fazendo ali um efeito que ela tem um campo magnético, não? Que dá uma Não, mas eu acho que não tem a ver com a gravidade, não, porque a gravidade ela vai te fazer uma atração, né? Então a gravidade, o campo magnético da Terra, O centro de massa maior, não tem nada a ver com pro isso. planeta. Então não tem nada a ver, uma atração que ele vai ter para você Professora, ficar aqui, né? eu vou contar a verdade para a senhora. Eu já vi essa mesma coisa que o Luiz Paulo. Quando eu descobri, me deu uma agonia. Eu falei, gente, eu nunca trisquei nada na minha vida de verdade. Mas como, né? Você sente, né? Assim, a gente tem, por exemplo, isso é questão física, né? Mas é claro que a gente tem, assim, terminações. E se a gente fizesse isso, o que ia acontecer? Não, a gente tem... o negócio é porque uma molécula tem uma distância de uma molécula na outra. Na verdade, uma molécula não vai encostar na outra, a não ser que ocorra uma reação para ela se modificar. Aí ocorreria alguma modificação na molécula. Tá? Porque as moléculas vão se colidir assim. Ou igual para estar assim, ó. Se eu pegar uma molécula, pegar água e pegar sal. Então, a água tem a molécula da água, o sal tem a molécula dele. Quando eu coloco os dois juntos, para o sal dissolver, ele tem que quebrar a molécula dele, por isso que ele dissolve. Senão, ele não dissolveria nunca, se ele não quebrasse. É igual o sal, o óleo, ele não dissolve a molécula dele. Então, ele não quebra a molécula dele, então ele não dissolve. Professora, vamos entrar aqui um pouquinho em biologia. Professora, no nosso corpo, para poder formar a nossa pele e tal, essas coisas, até junto com o nosso sangue, junto com os nossos ossos, porque eles não é tudo junto, a gente não é um suco. Tem diferenças. Aí, tipo assim, tem a pele, aí tem a outra pele mais fina, e depois o sangue. A pele, né? A pele é o tecido. Professora, aí uma pergunta. Então, a gente é meio que um holograma, só que realista, que pode sofrer danos? Porque se for levar que a gente nunca conseguiu encostar nas coisas, as nossas células, então, elas estão longe uma da outra. Não, mas assim, ó, a célula, ela vai fazer o seguinte, as nossas células, ela tem uma coisa chamada parede celular, e por fora dessa parede celular, ela tem uma substância chamada glicocálise. Esse glicocálise, igual você já viu aquela imagem que mostra do coronavírus? Já viu que ele tem tipo aquele chifrinho parecendo uma mona? Vi. Já. Isso, beleza, todo mundo já viu isso. Então, por exemplo, a nossa célula, ela tem o glicocálise, ela tem umas coisinhas por fora que é para ela se ligar a outra célula igual a ela. Sim, professora, eu vi isso no Felipe Castanhari, eu já entendi. Eu posso explicar, professora? Peraí, se eu terminar aqui, Gustavo. Ela não fica assim, ó, membrana com membrana. Ela vai encostar o glicocálise. E aí, tanto que isso serve para quê? Para a célula reconhecer. Então, no laboratório, os cientistas pegam lá, por exemplo, uma célula do fígado e uma célula do rim. Se ele colocar as duas juntas, elas se repelem. Por quê? Porque ela tem essa substância diferente. Mas se ele colocar duas células do fígado juntas, elas se agrupam, tá? Porque ela tem o glicocálise igual. E esse glicocálise também serve para quê? Para os vírus. Professora. Professora, isso não faz muito sentido. Isso não faz muito sentido, porque se eu pegar minha mão... Mas, professora, pensa comigo, se eu pegar o meu dedo e pôr no dedo da senhora, não vai juntar. Isso é muito pequenininho. Certo? Mas, então, professora, isso é um microscópico, né? Professora, se eu pegar o meu dedo e pôr junto no dedo da senhora, se tipo fazer assim, olha aqui, ó, literalmente, se colar o dedo, se tipo fazer assim, dá pra soltar, porque tipo, o dedo não vai colar. Então, tipo, professora, isso faz sentido, só que não faz tanto sentido. Não, porque mas olha só. Mas olha só, eu tô falando a nível de célula. O seu dedo não é uma célula, certo? Se eu pegar uma célula... Professora... É assim, esse negócio dessas células ter isso para encaixar é até usado nas vacinas, né, professora? Sim. Aí, porque, assim, o coronavírus, ele tem aquilo. Aí, então, para fazer as vacinas, porque ele usa aquela chavinha, eles chamam aquilo até de chave, para abrir a porta da célula e conseguir entrar e se proliferar dentro da célula. E aí, a vacina
Tem os imunizantes, né? Por isso que a vacina faz isso, porque faz com que a nossa imunidade, que as células da nossa imunidade reconheçam aquela chavinha, reconheçam aquele Covid, para não deixar ele mais entrar. Só que aí, como ele muta, professora, fica muito difícil, porque ele consegue se disfarçar e tem que dar outra vacina. Isso. É igual você pensar o seguinte, por que o coronavírus, então, causa gripe e ele não causa uma doença no osso, né? Por quê? O vírus, aquele vírus, ele só vai se ligar à célula do aparelho respiratório. Ou igual você pensar assim, hepatite. O que é hepatite? É uma doença viral que ataca o fígado, certo? Então, a hepatite, quem tem hepatite, não vai ter doença no olho, não vai ficar gripado, vai ter uma doença no fígado. Porque aquele vírus que causa hepatite, ele tem, estilo que o coronavírus tem, ele tem umas espículas, uma proteína que está ali ao redor dele, que é igual da proteína que tem ao redor da célula. Então, quando ele encosta na célula, a célula pensa, uai, é outra célula igual a mim, pode encostar, amiga. E é o vírus. A mesma coisa, olha só, o vírus da AIDS. Olha o tanto que o vírus da AIDS é mala. Porque, pensa, o vírus da AIDS destrói a célula de defesa. Então, tem uma célula de defesa chamada linfócito. E aí tem uma proteína que chama CD4, o linfócito, ao redor da célula. O vírus da AIDS, ele tem uma proteína também, que fica parecendo um chifrinho, igual o coronavírus ali, que é uma cópia desse CD4. Então, quando o vírus da AIDS encosta lá no leucócito, o leucócito é a célula de defesa. O que ele tinha que fazer? Encostou uma coisa estranha, tinha que atacar. Só que ele tem uma coisa que é a cópia, igualzinho que ele tem na superfície. Aí ele pensa, é outro linfócito, é meu irmão, pode encostar, amigo, né? Pode ficar aqui. E não é o vírus. Aí o vírus consegue entrar dentro dele. Fala. Professora Beatriz, eu tenho uma coisa aqui muito importante para comentar. Assim, é interessante isso agora. A senhora toma café? Tomo. A senhora gosta muito de café, né? Gosta? Não, de café não. De vez em quando eu tomo, mas não sou assim, não é todos os dias que eu tomo, né? Assim. Tá. Professora, o café, ele é acho que é a primeira droga mais usada no mundo, a cafeína. É a primeira droga mais usada no mundo que está presente no café, principalmente. A senhora sabia que, assim, eu vou contar a história aqui agora. O café, no início, os animais, eles comiam muito as plantas, né? E aí o café, ele teve uma célula de defesa. Ele percebeu, não, o bicho tá me comendo, eu vou criar cafeína. A cafeína é veneno para muitos animais. E a planta do café, o homem, viu? Ela criou essa defesa dela, a cafeína, e aí depois disso foi evoluindo, o homem chegou lá e pensou, que tal comer essa planta, tirar aqui o fruto dela e comer, fazer lá o líquido dela e tomar. Aí, professora, no nosso cérebro a gente tem os receptores, é uns bichinhos que ficam assim, ó, mais ou menos. E aí, a cafeína, ela tipo, ela encaixa perfeitamente nesse negocinho, que nem um outro negócio que o nosso cérebro produz. Eu não tô lembrando o nome agora, mas o nosso cérebro produz um outro negocinho que é para ficar nessa chavinha, nesses receptores. Certo. E a cafeína rouba esse lugar e o cérebro cria outra chavinha, outro receptor, e aí vai criando, e a pessoa vai viciando na cafeína. Porque o cérebro cria mais e mais espaço, e a cafeína vai ocupando, o cérebro cria mais, e assim a pessoa fica viciada. Tem pessoas que não conseguem, né? Por exemplo, eu tomo café, mas não é assim. Eu tomo café, mas eu não sou de tomar café todos os dias, eu nem faço café na minha casa. Se eu for na sua casa me oferecer, eu tomo, né? Mas, assim, tem gente que não consegue. Por exemplo, meu pai mesmo, se ele não tomar café de manhã, na hora do almoço, ele fica doido, ele tem que tomar. Deixa eu só terminar isso aqui, antes que acabe a nossa aula, porque a gente tem que fechar esse assunto aqui. Então, ó, o circuito em série, então, ele é aplicado aonde? Né? Em LED, tá? Então, nos LEDs eu tenho um circuito elétrico em série, naquele pisca-pisca, né, de árvore de Natal, tá? Então, é o local onde eu encontro ele. Circuito elétrico em paralelo. No paralelo, ele vai ter algumas derivações. O que seriam essas derivações? Emendas, tá? Então, onde vai ter nós ali e que a gente vai ter vários locais por onde a corrente elétrica vai ter que passar. Então, aqui, ó, nesse caso, o que a gente fala de derivação seria essa parte aqui. Tá vendo que eu tenho as duas lâmpadas, em vez de colocar uma do ladinho da outra, a gente fez um paralelo entre elas. Então, quer dizer que se eu tirar uma lâmpada, a outra continua recebendo corrente elétrica normalmente. Então, no circuito elétrico paralelo, é o que ocorre na nossa casa. Então, por exemplo, se eu tirar a lâmpada aqui desse quarto,
as lâmpadas dos outros quartos ligam totalmente, não influencia em nada, porque o nosso circuito é em paralelo, tá? Então, aqui, um circuito, a gente é como se fizesse derivações de um circuito para o outro, tá? Então, aqui, esse circuito em paralelo, a gente vai ter, se eu tirar uma lâmpada, a outra não apaga, que é a característica dele, onde ele é aplicado nas instalações elétricas, industriais, prediais, né, na nossa casa, tudo eu vou ter esse de paralelo, tá? Nos equipamentos eletrônicos. O misto, ele vai ser os dois ao mesmo tempo. Ele vai ter o circuito em paralelo, tá? E em série. Então, se eu olhar de cima, ó, essa parte de cima, as 3 pilhas de cima, estão em série. Embaixo está mostrando paralelo. Então, aqui é as duas coisas ao mesmo tempo, é o circuito misto, tá bom? Bom, era para a gente fazer na aula, só que não vai dar tempo, né? Então, aqui a gente tem os 3, ó. O paralelo, que é esse primeiro, o segundo aqui de cima, em série, e o misto, esse aqui de baixo. Então, ó, fica para casa a atividade. Já está postada no GR8, tá? Postei ela hoje de manhã. Aí fica a atividade para fazer em casa, certinho? Que aí nossa aula já está acabando. Dúvidas, meninos? Professora, qual é a palavra-chave, professora? Palavra-chave, circuito elétrico. Circuito elétrico. Tchau, professora. Não esquece de fazer a chamada. Tem muita gente que está esquecendo. Professora. Eu já fiz, professora. Já fiz chamada. Tchau, professora. Pode sair da... Pode sair. Beijo. Tchau. Coração. Tchau, professora Beatriz. Até amanhã, que amanhã também tem aula. Então, vamos fazer a tarefa. Até amanhã. Até amanhã. Ô, maravilha! Finalmente! Ai, parabéns para esses meninos aí, destaques, hein? Maria do Luiz Paulo, nossa, tem Maressa, Raíssa, professora, te amo. Sabo, nossa, um monte de gente aí. Os outros também, eu esqueci o nome agora, tinha tempo de falar, né? O Rodrigo. Tchau, professora. Boa tarde. Natália, tchau, tchau. Maressa também foi. Maressa, tá? Quem sabe, professora? Maressa também foi destaque. Rodrigo. Senhora viu? Professora. Não, quem diria? Ai, Heloísa Paixão! Não fui eu, professora. Não, mas Heloísa Paixão, nessas aulas online você tá assim, né? Ó, professora, fica com Deus. Professora, fica com Deus. Quem estava comigo sabe o jeito que eu era. Professora, Ave Maria, eu era muito difícil de conversar com, assim, um exemplo. Muito difícil conversar com os professores sobre tarefas, sabe? Nossa, o professor dava até agonia, só do E agora tá dando exemplo, né? Porque passa tarefa hoje mesmo você já fez, né? Você não espera nada. Mas é o certo, né? A gente não acumula, né? Não, professora, principalmente como a senhora falou aí agora, eu estava fazendo na aula, a senhora falando, eu estava fazendo. Certinho. Professora, vamos ter um papo aqui de pessoa que gosta de ciência, para quem gosta de ciência, professora. Certo, Luiz. Cientistas, professora. Professora, a senhora já viu a teoria do horizonte de eventos no buraco negro? Não, professora, beijo, fique com Deus. Não, essa teoria, Luiz, essa aí eu não vi, não. Eu acho muito fascinante. É o seguinte, vamos pôr aqui em um tempo que o ser humano ele é tão avançado que o corpo dele não pode ser destruído. De nenhuma maneira. A gente ficou imortal. E aí, a gente tá em uma aeronave e a gente tá indo pro buraco negro para poder tirar fotos e estudar o buraco negro. Só que aí, os amigos jogam um amigo lá no buraco negro porque ele tava escutando uma música muito alta. Aí ele tá indo pro buraco negro. Aqui, ó. O buraco negro tá aqui e a nave tava aqui. E ele está com o amigo. Quanto mais distante o amigo fica, professor, isso é muito fascinante. Quanto mais distante o amigo fica, o tempo distorce, o tempo passa lento para o amigo. Não, sei. Aí para um tempo passou rápido e para o outro tempo passou bem curto, né? Verdade. Ou seja, eu já vi. Aí, tem até um caso de uma pessoa que aconteceu isso, tipo, 2 irmãos gêmeos idênticos, né? Mesma idade, tudo idênticozinho. Aí um foi e o outro ficou. Aí o que passou... Né? Aí teve uma diferença até na aparência deles. Eu já vi. Professora, teoria da relatividade. Einstein. Professora, aí
é interessante porque, tipo, o tempo distorce e, se o ser humano fosse mortal, e quanto mais ele ia passando pelo buraco negro, ia passar o horizonte de eventos. E cada mais tempo que ele passasse dentro do buraco negro, a teoria fala que ele podia ver desde a criação do buraco negro até o final do buraco negro. Desde a criação daquela... que foi uma estrela, que acabou o gás hélio, que virou um buraco negro até o fim daquele buraco negro. Isso é coisa para a gente até sonhar com isso. Já pensou? Se conseguisse... Verdade. Nossa, imagina, professora, a senhora poder ver bilhões de anos. Muito bom. Isso é muito legal. Luiz Paulo, então, beijão. Com Deus, tá? Tchau, professora. Tchau.